Oi, gente, meu nome é César. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências com vocês. Hoje é dia 9 de junho de 2020, uma terça-feira. E a gente está aí em meio a essa pandemia mundial, né? Esse coronavírus, esse desespero mundial. E nesse tempo de coronavírus, há um mês atrás, mais exatamente, eu e minha esposa, a gente estava conversando e ela deu uma ideia, veio uma luz para ela que a gente devia fazer alguma coisa para tentar ajudar as pessoas nessa época do coronavírus. A gente devia fazer alguma coisa, na verdade, para Deus, né? Porque a gente está acostumado só a pedir, 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 a gente nunca agradece, a gente só agradece numa época, num momento bom. Então nós decidimos, convidamos um casal de amigos e decidimos começar a fazer tipo um encontro virtual falando de Deus. É, Dessas 4 pessoas, 3 são convertidas, né? Eu, a minha esposa e essa nossa amiga. O nosso amigo ainda não era. E nós decidimos falar, cada dia um falaria sobre a palavra. Eu, a minha esposa e a nossa amiga. E a minha esposa começou falando um dia e foi muito abençoado. E na outra semana eu falei e depois a nossa amiga falou. No primeiro dia nós começamos com 4 pessoas, né? Na outra sexta-feira da semana seguinte já foram 8 pessoas. E nós conseguimos fazer ainda pelo WhatsApp. E aí daí em diante apareceram mais pessoas, nós tivemos alguns problemas, nem todo mundo tinha o WhatsApp atualizado para poder fazer 8 pessoas, né? Nós usamos um outro programa e esse programa também começou a dar... As pessoas não sabiam usar direito, então tivemos alguns problemas. Mas assim, de lá para cá, uma pessoa desse nosso grupo se converteu a Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E na última semana, na última sexta-feira, eu iria falar de novo. Inclusive eu falei. E eu passei a semana toda estudando sobre a Bíblia, assistindo algumas pregações, estudando mesmo, buscando muito ao Senhor, em oração, quase o dia todo, pela manhã, na hora do almoço, à noite, durante o dia, em louvor, e tocando músicas a Deus, buscando estar mais próximo de Deus para que Deus iluminasse a nossa reunião, né? E uma certa hora, na parte da tarde, me veio na cabeça o seguinte: hoje mais pessoas vão se converter, hoje mais pessoas vão se render a mim. E eu tive a impressão de que era o Espírito Santo que estava falando comigo. E eu falei, se isso é uma mensagem de Deus para mim, se isso realmente é o Espírito Santo falando comigo, então é o seguinte: se pelo menos mais uma pessoa hoje se converter ao Senhor, se converter a Deus, aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou gravar um vídeo, vou fazer um vídeo da mensagem de hoje. Isso no caso na sexta-feira. Vou fazer um vídeo dessa mensagem e vou mandar, eu pensei primeiro aos meus familiares, né? Mas eu vou disponibilizar, eu sei que vai ficar um vídeo um pouco maior do que eu esperava, então eu vou tentar colocar ele no YouTube, que é esse vídeo que eu estou gravando agora, e vamos ver. E as pessoas, eu vou pedir para que as pessoas compartilhem, se achar que deve ou não. Eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada, sou simplesmente cristão, acredito na Bíblia, acredito em Deus e creio em Jesus Cristo. E tudo que eu falar hoje, eu vou falar embasado na Bíblia. Então, naquele dia, 3 pessoas se converteram. Tinham 8 pessoas. Das 8, 5 eram convertidas e as outras 3 não. E as outras 3 se converteram. E houve festa no céu, né? Porque a Bíblia fala, a sua alma vale mais que o mundo inteiro. E um pecador que se rende a Deus, que se rende a Jesus Cristo, é festa no céu. Então naquele dia 3 pessoas. Então por isso que eu estou gravando o vídeo.
Vamos lá, vamos começar. Eu fiz um esboço aqui, eu tenho aqui um computador também com a Bíblia aberta, então eu vou pedir para quem estiver vendo esse vídeo agora, abrir a sua Bíblia, manter a Bíblia aberta e vamos acompanhar tudo através da Bíblia. Então, tudo que eu falar, se precisar, você pausa o vídeo, procura na Bíblia e vamos junto, vamos acompanhar junto, porque tudo que está aqui é a palavra de Deus. A minha mensagem hoje, vai ser sobre Davi, né? Davi foi um exemplo para a gente, né? Um dos homens, um dos maiores homens da Bíblia, da nossa vida, é um exemplo para nós, então eu gostaria de falar sobre ele. Então vamos lá, para a gente começar, abra a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então você pode pausar o vídeo, e a hora que estiver pronto, você vai comigo, tá? Eu vou começar a ler agora. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a José o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Deus começa falando assim ao profeta Samuel, que é o seguinte, que Saul, que era o rei, ele desobedeceu a Deus. No capítulo anterior, eu não vou ler, mas é só você voltar aí, 1 Samuel capítulo 15, mostra que Deus fala com Saul para que Saul ataque os amalequitas e mate todas as pessoas, homens, mulheres, os anciãos, todo o gado, todo o rebanho, não deixe nada, queime tudo. E Saul vai e desobedece a Deus, e ele poupa a vida do rei Agag, e traz esse rei junto com ele de volta para Israel, e também o melhor do rebanho. Então Deus manda um recado para Samuel, Samuel vai até lá, isso aí eu não vou ler, mas é o seguinte, ele só fala sobre a desobediência de Saul. Então quando Saul desobedece a Deus, ele rejeita Deus. E o pecado de rebelião que ele faz é comparado ao pecado de consultar cartomante, adivinhadores, feiticeiras, e está escrito na Bíblia, no capítulo 15 mesmo está escrito, de 1 Samuel. Então Deus pede ao profeta Samuel para que pare de ter dó, porque Samuel ainda estava orando para Saul ainda, para que pare de ter dó de Samuel e vá até a casa de Jessé, o belemita, né, que é de Belém, porque dentre os filhos dele, Deus já tem um rei. Então, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, leva uma bezerra para oferecer sacrifício, porque ele tinha medo que Saul descobrisse para o que ele estava indo lá, né, e pudesse matá-lo. Então Deus fala para ele levar uma bezerra, e ele chega lá e convida Jessé e seus filhos, da sua família, para um sacrifício. E ele fala com Jessé o seguinte: dentre os seus filhos, eu vou ungir um deles para que se torne o futuro rei de Israel. Então Jessé traz Eliabe, que é seu filho mais velho, e quando Samuel vê Eliabe, ele já pensa, de certo está perante o Senhor o futuro rei de Israel, o novo rei de Israel. E Deus, em 1 Samuel capítulo 7, você pode pausar o vídeo de novo e pode olhar, eu vou mexer aqui no computador. Em 1 Samuel capítulo 7, o Senhor fala assim com Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aí Deus está falando sobre Eliabe. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, e o Senhor olha para o coração. Então aí é uma das primeiras lições que Deus nos dá aí, né? Deus não vê como a gente vê. Se você for pensar bem, a gente anda com as pessoas, a gente convive com as pessoas próximas da gente por afinidade. A gente tem que ter alguma coisa, alguma afinidade com aquela pessoa para que a gente ande junto, para o nosso amigo, nosso melhor amigo, nossos colegas. Porque e andar com Deus, se você ler, é muito difícil. Porque Deus acaba de falar com a gente que Deus não vê como ele vê. Deus não pensa como a gente pensa. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. E o tempo de Deus é diferente dos nossos. Lá em Isaías 55,
versículo 8 e 9, deixa eu mudar aqui, Deus fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está provando para a gente que Ele não olha como a gente olha, Ele não vê como a gente vê, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, aí cai por terra aquela famosa frase que todo mundo conhece, né? Deus tarda, mas não falha. Essa é a frase mais errada que eu já escutei na vida. Porque Deus não tarda, Deus faz na hora certa, Deus faz no tempo dele, não no nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e o tempo certo é o tempo de Deus. Isso, a gente tem mais uma prova disso lá quando Jesus ressuscita Lázaro. Deixa eu ver, João 11. Lá em João 11, Lázaro, de quem Jesus era amigo, está passando mal, né? Está muito enfermo, e Maria e Marta, que são as suas irmãs, mandam um mensageiro para Jesus, informando Jesus que Lázaro estava mal, e pede que Jesus vá até a casa de Lázaro para poder curá-lo. E aí Jesus responde ao mensageiro o seguinte: essa doença não é para a morte, mas é uma doença para a vida, é uma doença para a glória de Deus. Eu vou até ler, deixa eu achar aqui, onde que está? Evangelho de João 11, 4, capítulo 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então o que Jesus fala aqui? Mostrando que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Naquela época, os saduceus e os fariseus, que eram os mestres da lei, né? Que eram aquelas pessoas que mais conheciam das escrituras do Antigo Testamento, que sabiam todos os livros do Antigo Testamento de cor. Os fariseus acreditavam que uma pessoa poderia ser ressurreta até 3 dias da sua morte. E os saduceus, eles não acreditavam que existia vida após morte e que ninguém podia ser ressuscitado. Então Jesus fala isso, aquele mensageiro volta, e quando ele chega lá para dar o recado, Lázaro já está morto. Então passam-se 4 dias, e quando depois desses 4 dias, Jesus chega na casa de Lázaro. E Jesus chega na casa de Lázaro, e aí acontece o milagre. Eu não vou ler, mas está aí a partir de João 1, você vai ler isso aí na sua Bíblia. Primeiro Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1, começa essa história. Então Jesus ressuscita Lázaro. Então, como Jesus falou ali que isso é para a glória de Deus, né? Que é para que o Filho de Deus seja glorificado, tá aí. Que os saduceus e os fariseus viram isso, e Jesus chegou no 4º dia. Então ali Jesus prova para nós todos que Deus tem o poder de fazer tudo. E que ele derruba mais uma frase ali, mais um pensamento, né, dos fariseus, que uma pessoa só poderia ser ressurreta até 3 dias. Ele ressuscita Lázaro com 4 dias. E ele mostra pra gente que Deus não tarda, Deus chega na hora certa, né? Mas voltando lá para a história de Samuel, é o seguinte: então, o profeta Samuel fala com Jessé que não é Eliabe. Então Eliabe traz o seu segundo filho, que é Abinadab. Não é também. Jessé fala com ele que não. Então traz Samar, não é. E Jessé tem mais 4 filhos ali com ele na casa. E passa os outros 4 filhos e não é. Então aí Saul pergunta a Jessé o seguinte: Jessé, não tem mais nenhum? E aí ele se lembra de Davi. Ele fala assim: não, tem o meu mais novo, o caçula. Ele está apacentando ovelhas. Bom, se Davi está apacentando ovelhas, ele está trabalhando. E se é um dia de trabalho, o que 7 homens estavam fazendo dentro de casa? À toa, né? E só o mais novo trabalhando. O mais novo dos 8 filhos de Jessé estava trabalhando. Então isso nos mostra o seguinte: Deus ajuda quem trabalha.
Então, nessa crise do coronavírus, a gente tem que tentar se reinventar, tem que tentar fazer alguma coisa diferente, não é ficar de papo pro ar. Trabalhe para Deus. Porque trabalhar para Deus, Deus paga muito bem, Deus te recompensa muito bem. E Deus sempre dá trabalho para quem trabalha. Tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Então, já manda que alguém traga Davi, e quando Davi chega na frente do profeta Samuel, o profeta, Deus dá o recado, pode ungir esse, que esse é o rei que eu escolhi. Né? Então, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, Davi é ungido rei. E a partir daí, o Espírito de Deus se apodera de Davi. E nesse momento, o Espírito de Deus sai de Saul e entra um espírito mau em Saul, enviado por Deus. Ah, mas aí a gente lê a Bíblia e fala assim, Deus é mau, Deus manda coisa ruim pra gente. Não, Deus não é mau. Ali está mostrando o seguinte, que Deus manda até no inferno. Então, aonde tem o mal, Deus também manda. E Deus dá fugiu a palavra, não é a liberdade, mas Deus deixa com que um dos espíritos maus, que um demônio se apodere de Saul e faça com que o Saul fique louco. Então lá, e Saul passa a não reconhecer mais os seus soldados, as pessoas próximas dele, e age mesmo como louco. Então em 1 Samuel 16, 18, um dos empregados de Saul, um dos servos de Saul, sugere que eles arrumem alguém que toque uma música para o rei, para que ele se acalme, para que aquela música retire do rei aquele espírito mau. E em 1 Samuel 16, 18, um desses servos fala sobre Davi. Então vamos ler aqui o que ele fala sobre Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Você pode pausar o vídeo, a hora que você achar você volta. Ele fala assim, ó. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, fala bem, e de gentil presença. Ele é bonito, ele é gentil, tem boa aparência. E, o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Então, quando Saul escuta aquilo, ele manda uma mensagem para Jessé e pede que Jessé envie para ele o seu filho Davi. Então, Jessé envia Davi a Saul, e quando Davi chega na presença de Saul, Saul se agrada muito de Davi. Saul ama Davi. E Davi começa a tocar para Saul, e Saul se acalma, o espírito do mal sai de Saul, e Saul, amando a Davi, ele manda. Então aí agora Davi passa a ter dois trabalhos. Saul manda uma carta para Jessé pedindo que deixasse com ele o seu filho Davi, porque ele se agradou de Davi, ele achou graça aos olhos de Saul. Então, Davi agora apacenta as ovelhas do pai e vai tocar harpa para o rei, né? Tocar lira, não sei qual que é a tradução que está na sua Bíblia. E a partir daí Saul gosta tanto de Davi que ele fala assim, Davi, eu quero que você fique mais tempo comigo, então agora você vai ser meu escudeiro. Então a partir de agora você vai carregar as minhas armas, você vai limpar as minhas armas. Lembra quando eu falei que Deus dá trabalho para quem trabalha? Pois é, Davi apacenta a ovelha, toca para Saul, limpa e carrega as armas do rei. Por quê? Porque Deus dá trabalho para quem trabalha. Se a pessoa já não trabalha, Deus vai mandar trabalho para ela? Bom, não vai, né? Já não faz 1, 2, então é que não vai conseguir fazer. Então, depois disso, Davi, nessa rotina de trabalho dele, chega um dia em casa, no final da tarde, e o pai dele pede que no dia seguinte ele leve um lanche, ele leve uma comida para os seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, que tinham se juntado a Saul na guerra dos israelitas contra os filisteus. Então Davi no outro dia, isso é mais uma coisa. Isso, eu escutei também, numa dessas pregações, um pastor falando o seguinte, se você pega e copia uma pessoa, é plágio. Se você copia várias,
É ciência. Então, a minha mensagem você vai ver parte aqui de várias pregações, várias pessoas, vários pastores falando. Então você vai, tá copiando ele. Não, tô copiando todo mundo. Então aí não é plágio, é ciência. Então, nessa parte. E Davi não reclama. Davi trabalha para o pai dele, vai tocar para o rei, limpa as armas do rei, carrega as armas do rei, e no outro dia ele ainda tem que levar o lanche para os irmãos que estão na guerra. E isso tinha mais 4 irmãos dentro de casa, que o pai poderia ter pedido para algum daqueles 4, mas pede justamente para Davi. Então nessa hora a gente fica pensando, né? Pô, a gente, quantas vezes você já não falou isso? Eu já não falei isso. Pô, tudo eu. Tem gente à toa e eu tenho que fazer as coisas. Mas se você tem que fazer aquela coisa, é porque Deus quer que você faça aquilo. E Deus queria que Davi estivesse ali naquela hora. Então Davi no outro dia acorda cedo, pega o lanche que seu pai mandou, leva para a guerra, e quando ele chega lá, os exércitos de Israel estão entrando em linha de frente para poder lutar contra os filisteus. Só que aí, agora vamos lá, vamos voltar para a Bíblia aqui. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 23 e 24. Deixa eu mudar o meu aqui, peraí. 1 Samuel 17, capítulos 23 e 24. A hora que Davi chega ali, ele vai buscar ele deixa o lanche com o oficial encarregado e vai procurar os seus irmãos, e seus irmãos estão na linha de frente da batalha. Então ele pergunta ao seu irmão como que está a guerra. E naquela hora aparece Golias, né? Então 1 Samuel 23, 24 fala assim: estando ele ainda falando com eles, Davi falando com os irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filho de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então ele falou o quê? Já tinha 39 dias que Golias saía, chegava no meio do vale e gritava: povo de Israel, tem algum homem aí? Se tiver, manda que me enfrente no duelo. Nós não lutaremos, nós não guerrearemos, vamos lutar um contra um. Se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. E na Bíblia fala que aí no versículo 24 fala assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Eles estavam apavorados. A Bíblia fala que Golias tinha mais de 6 côvados de altura. Mais de 6 côvados são mais de 3 metros. E ele tinha armadura completa. Ele tinha espada, ele tinha lança, ele tinha dardo, ele tinha escudo, ele tinha tudo. Então ele era um homem imbatível, ele era guerreiro desde a sua mocidade, ele nunca tinha perdido uma guerra, uma batalha. E não tinha homem ali em Israel que enfrentasse ele. Mas quando Davi escuta aquilo, ele pergunta: o que ele falou? O que esse incircunciso, o que esse pagão está falando contra os exércitos, os exércitos do Deus vivo? O que é que Golias está falando contra Israel? Então o irmão dele, Abinadab, Eliabe, escuta aquilo e repreende Davi. O que você está fazendo aqui ainda? Você só veio para ver a guerra. Onde é que você deixou as ovelhinhas do papai, as poucas ovelhinhas do papai? Vai embora, some daqui. E quando Eliabe repreende Davi, Davi se afasta dele. Porque é o seguinte, às vezes quando Deus quer alguma coisa de você, quer alguma coisa para você, está encaminhando a sua bênção, chega alguém e fala: não vai fazer isso, não mexe com isso, sabe por quê? Isso não é para você não vai conseguir, vai dar errado. Então a gente tem que se afastar dessas pessoas, igual Davi fez. Davi se afastou do irmão dele e perguntou a um dos soldados que estavam ali. Falou: o que esse cara está falando? E aí um dos soldados vira e fala assim: ele está enfrentando, tem 39 dias que ele aparece ali de manhã e de tarde e fala isso, e não tem homem em Israel que enfrente ele. Aí Davi pergunta: o que é que as pessoas, quem matar esse gigante vai ganhar? E aí ele vira, um soldado fala assim: vai ficar rico, Deus vai encher, Deus não, o rei Saul vai encher
esse guerreiro de riquezas, vai casar com a filha do rei e a sua casa não vai pagar impostos. Davi, quando escuta isso, fala assim: avisa lá que eu mato ele. Deixa que esse gigante é meu, ninguém põe a mão nesse gigante. Por quê? Porque Davi, todo mundo ali está apavorado de frente ao gigante. Todo mundo, todo o exército de Israel, inclusive o rei, está olhando para aquele gigante como um grande problema, como um problema gigante. E Davi está olhando para ele como uma oportunidade. Porque Davi está olhando para ele como um opositor ao exército do Deus vivo. Que nem os soldados de Israel estavam se ligando que era um exército de Deus. Porque o Espírito de Deus saiu de Saul e eles viram isso. Então ali já não tinha mais fé, não tinha mais crença em Deus, não tinha mais perseverança em Deus. Então eles estavam abalados com aquilo. E quando Davi fala aquilo, eles pegam e levam Davi para a presença de Saul, porque Davi era moço, Davi era jovem, tinha a idade de 17 anos, mais ou menos. Então, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 36, eles levam Davi para Saul. E lá fala assim, eu vou voltar, vou ler um versículo antes, no 33. Quando Davi chega na presença de Saul, Saul fala assim com Davi: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Saul proíbe Davi. E aí Davi fala assim: não, peraí, Saul, deixa eu te contar uma história aqui. Aí no versículo 34 ele fala assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, tem algumas traduções que falam no pescoço, tem uns que falam na boca, e o feria e o matava. Então Davi fala, ninguém sabia disso, nem os pais de Davi sabiam disso, porque aquilo ali, o que Deus faz para você, muitas vezes as pessoas não precisam de ver, é uma coisa pessoal entre você e Deus. Então, Davi fala, isso é um dos textos mais maravilhosos que tem na Bíblia. Você já imaginou Davi apacentando a ovelha, vem um leão e ataca uma ovelha, e quando ataca uma ovelha, Davi corre atrás do leão. Ele fala isso, você vai ler aí na sua Bíblia. No 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34, 35 e 36. Eu não li o 36 não, mas eu vou ler aí. Então, Davi corria atrás do leão, tirava a ovelha, que provavelmente já devia estar morta, na boca do leão, mas aquela ovelha mesmo morta era muito importante para ele, porque primeiro que não era do Davi, era do pai dele. E segundo porque as ovelhas, eles criavam para poder usar lã, fazer uma roupa com a pele, e inclusive para poder comer. Então Davi tinha que levar aquela ovelha para casa. E ele corria atrás do leão, atrás do urso, e tirava aquela ovelha, e se o leão e o urso atacassem ele segurava ele ali, aqui na minha Bíblia fala pela barba, então no leão a gente acredita que é pela juba, no urso pelo queixo, e matava, e feria e o matava. E aí no versículo 36 ele fala assim: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. No 37, Davi fala que Deus livrou ele das garras do leão e do urso, e também vai livrar das garras desse filisteu, né? Então a gente tem que aprender o seguinte: não adianta a gente querer começar matando gigante. Problema todo mundo tem. Então não adianta eu fugir de todos os problemas da minha vida e chegar numa hora que eu tenho um problema muito grande e eu querer enfrentar ele de peito aberto e sozinho, que eu não vou conseguir. Na Bíblia, Davi fala que matou urso, matou gigante, mas provavelmente ele começou matando ovelha, que era o bicho que ele criava. Eles precisavam comer, ele, a sua família.
Ele pode ter matado o lobo, que é o maior inimigo da ovelha, aquele que mais ataca. A gente vê nos desenhos, nos filmes, né? A gente vê inclusive Jesus falando, né? O bom pastor afasta as ovelhas do lobo, né? Quando o lobo vem, não deixa que elas fujam, né? Então o lobo é o maior inimigo da ovelha. Então ele pode ter começado matando uma ovelha, depois um lobo, depois um leão, depois um urso, e agora ele está ali enfrentando um gigante. Então é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se preparar. E o nosso problema, ele nunca... o nosso problema, que Deus vai nos ajudar, ele nunca vai ser menor do que a gente. Porque se ele for menor do que a gente, nós mesmos podemos ir lá e resolver. A gente não precisa da ajuda de Deus. Então os nossos grandes problemas, os nossos ursos, leões e gigantes, eles são maiores que a gente, eles são amedrontadores. Estava amedrontando aqui um exército inteiro. O rei, que Deus era com ele, né? Nessa hora já não era mais, porque ele tinha rejeitado a Deus, e Deus também o rejeitou, mas era um homem de guerra, sabia de tudo, estava todo mundo com medo, e um menino com fé em Deus sabia que Deus podia livrar ele dali, daquele perigo, né? Então, Saul, depois dessa conversa com Davi, autoriza Davi, mas pede que Davi use a armadura dele. Saul, na Bíblia fala aqui também que Saul era um homem que se destacava entre as multidões dos ombros para cima. Então, se Saul estivesse no meio de um monte de gente, no meio de uma multidão, do ombro para cima você conseguia ver Saul, de tão alto que ele era. Então é o seguinte, você já imaginou um homem alto igual Saul pegar a armadura dele e emprestar para Davi? Não vai dar certo, né? Então Davi vestiu a armadura de Saul, a gente não sabe nem como, porque Davi era pequeno, e não conseguiu se mexer. Então ele fala com Saul que não vai usar aquilo, tira aquilo, passa num riacho e pega 5 pedras. Isso também é uma outra lição pra gente. Davi está indo enfrentar um gigante, é um problemão. Ele não vê como um problema, ele vê como uma oportunidade. Mas se ele levasse uma pedra só, se ele jogasse aquela pedra no gigante e errasse, o que ele ia fazer? Ia correr? Provavelmente, né? Então Davi pega 5, por quê? Porque 5 dá a oportunidade, dá a ele a chance de errar. Quando você tem uma chance só para fazer uma coisa, às vezes um desafio, você se sente tão pressionado com aquilo, às vezes aquele desafio você está acostumado, aquela coisa você está acostumado a fazer todo dia. Mas quando tem aquela pressão de mais gente próxima de você, todo mundo olhando, e você tem uma chance só, às vezes você se sente tão apreensivo com aquilo, tão nervoso, você pode acabar errando. E Davi sabia disso. Então ele pega 5 pedras e ele vai então ao caminho de Golias. E quando Golias vê Davi, ele começa a caçoar de Davi. Então ele vira e fala assim: quem é você? O que você pensa? Que eu sou algum cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau? Ele fala isso com Davi. E ele faz pressão contra Davi, ele fala assim: pois eu vou te matar. Eu vou te matar e não vai ter nem enterro, porque eu vou te abrir, vou te deixar aqui aberto no deserto, vou cortar sua cabeça e vou deixar que as bestas do deserto e as aves do céu venham e comam a sua carne. Então Davi não era um soldado, né? Era para Davi ficar apavorado ali. Então, quando ele fala isso, que vai matar Davi, ele termina com uma coisa: ele amaldiçoa Davi por todos os seus deuses. Quando ele amaldiçoa Davi, Davi pensa: esse gigante acabou de perder a guerra. Por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus está conversando com Abraão. E Deus fala com Abraão o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Davi era descendente de Abraão. E Golias amaldiçoa Davi. E quando ele amaldiçoa Davi, Deus está amaldiçoando Golias. Então, a partir dessa hora, Golias perdeu a guerra. Perdeu a luta contra Davi. Então Davi pega
e fala com Golias: você vem contra mim com espada, lança, escudo, dardo, toda essa armadura, indumentárias, tudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Deus dos exércitos. E aí Davi pega aquela pedra, coloca na sua tiradeira, acerta a testa de Golias. Na Bíblia fala que a pedra não bate e cai, ela encrava, ela entra na cabeça de Golias. E a hora que acontece isso, Davi corre para cima de Golias, pega a própria espada de Golias, sobe e corta a cabeça de Golias. Quando Davi faz isso, é mais um aprendizado que a gente tem que ter aqui. O problema que todo mundo via, Davi foi lá e o quê? Derrubou aquele problema. Ele poderia ter saído dali? Sim. Muitas das vezes é o que a gente faz. Às vezes a gente tem um problema, tem uma discussão em casa com a esposa. Não, meu amor, não fica assim, larga isso pra lá, depois a gente ajeita isso, dá um beijinho aqui, um carinho, e vamos tomar um sorvete, vamos assistir um filme, larga pra lá. E aí depois de uma semana esse problema volta, e aí faz de novo, e aí depois de um mês, de alguns dias esse problema volta de novo, vai chegar uma hora que esse problema tá tão grande que a gente não consegue resolver ele mais. Então Davi mostra pra gente o seguinte: a hora que ele derrubou o guerreiro, ele foi o Golias ali, ele foi lá e cortou a cabeça dele. Então se ele corta a cabeça dele, tem como Golias vir atrás dele mais? Não tem. Acabou, ele está morto. E quando Davi faz isso, esse também é sensacional. Lá em 1 Samuel, vamos voltar lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 52. Pausa o vídeo, procura aí na sua Bíblia e vamos ler junto. Lá no versículo 52, fala assim, ó. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então o que está falando aqui? Que a hora que Davi mata aquele gigante e que o povo de Israel vê que aquele menino conseguiu matar aquele gigante, é o maior avivamento que tem na Bíblia. O exército inteiro de Israel retoma a sua fé. Avivamento, para quem não sabe, eu separei aqui no dicionário. Vamos ver aqui o que é o significado da palavra avivamento. O que é avivamento? O avivamento é o ato de se avivar. E o que é o avivamento segundo a Bíblia? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Em suma, em resumo, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Davi era cristão? Sim. Era descendente de Abraão? Sim. O exército de Israel também? Sim. Eles tinham fé? Não. Tinha caído com o rei. E quando Davi mata aquilo, eles são tomados por uma fé tão grande, sabe? Eles se despertam, igual está falando aqui, eles se tornam ativos, eles saem correndo atrás dos filisteus, encurralam os filisteus no vale, vão matando a todos e vencem a guerra. Tá? Então, nisso mostra esse grande avivamento. Aproveitando que eu estou falando de fé aqui, nessa época, Jesus Cristo não estava presente ainda, né? Ele já existia, conforme lá João, o Evangelho de João nos fala. Vamos lá ler? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 12. Vamos ler o resumo aí, então. João fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Opa, está falando aqui que o Verbo estava com Deus, era Deus, estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e ele era a luz.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Está falando aqui que Jesus resplandece na gente e a gente não compreendeu. Mais para frente, no versículo 6, está falando assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Se você não acreditou que é Jesus até agora, vamos lá que tem mais uma prova aí. Este João, que é o João Batista, que era primo de Jesus, veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então João Batista veio para falar de Jesus. Veio, pregava no deserto, anunciava a vinda de Jesus, que era maior do que ele, né? E no versículo 8 ele fala assim: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João Batista não era a luz, mas ele tinha que dar testemunho da luz que era Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então está falando aqui, a luz que ilumina todo homem estava no mundo, o mundo não reconheceu. Jesus estava aqui e o povo da época, né, não reconheceu, tanto é que o crucificou e o matou. Mas, na verdade, não crucificou e não matou, porque foi Jesus que entregou a sua própria vida para a nossa salvação. Mas não é o caso agora. Então fala que Jesus era a luz. A luz estava no mundo. A luz resplandece nas trevas. A luz era vida. A vida era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não tem dúvida de que Jesus já existia naquela época. Ele só não era presente, ele só não podia se comunicar com ele, porque Deus só se comunicava com o povo através dos profetas, dos sacerdotes, né? E Jesus veio justamente para rasgar esse véu e a gente ter a comunicação direta com o Pai, direta com Ele, e a gente não precisar mais de profeta, de sacerdote, para fazer essa comunicação entre nós e Deus. E aí fala também, voltando sobre a fé, fala que Davi sabia disso. A salvação é através da fé. Por quê? A salvação de Davi e do povo de Israel veio através da fé de Davi. E na Bíblia nos mostra isso também. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, olha o que isso fala com a gente. Vamos lá. Pode pausar um vídeo, abrir a Bíblia, aí você vai ler, a gente vai ler junto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso é uma carta de Paulo aos Efésios. Paulo fala o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então todo mundo é salvo. Deus dá isso pra gente. A salvação é de graça mesmo. Você só tem que acreditar em Deus, crer em Deus, crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. No 9 fala assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não adianta você fazer todas as suas obras, você ajudar os pobres, você dar dinheiro, você fazer e visitar enfermo. Não. Isso conta como seu galardão no céu, mas não para você ser salvo. A fé, a gente tem que crer unicamente em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tá? Não estou falando de religião nenhuma. Estou falando só o que a Bíblia nos mostra aqui e que esse é o único caminho para que a gente chegue ao Pai, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, depois desse grande avivamento que Davi faz, Davi restaura a fé do exército de Israel e tudo. Saul está tão perturbado com isso que Saul não reconhece Davi. Ele chama o chefe da sua guarda, né, Abner, e pergunta: Abner, quem é esse menino? Ele é filho de quem? Davi toca para ele, limpa as armas dele, carrega as armas dele. Ele mandou uma carta para o pai, ele mandou primeiro os mensageiros chamar Davi. Ele mandou uma carta para o pai pedindo que deixasse Davi ficar com ele, para que ele...
tocasse a musiquinha lá para o Espírito de Deus sair dele. E Saul está tão louco que ele não reconhece Davi. Então, só para terminar aqui, depois de Davi fez tudo isso e Davi não ganhou nada. Saul traiu Davi. Saul ficou com uma inveja de Davi, teve medo de Davi, porque Davi matou o gigante. Saul tinha medo que Davi também fosse matar ele, o que jamais aconteceria, né? Então eu vou parar por aqui. E isso que eu falei é provado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 23. 1 Samuel 18, 23. Vamos só ler isso aqui para terminar então. 1 Samuel 18, 23. Tá aqui. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Algumas traduções falam que é pobre e humilde, né? Isso ele está falando porque, se você voltar um pouquinho aqui nesse próximo capítulo 18 e ler, está falando o seguinte, que a filha que Saul prometeu a quem matasse o gigante era Merabe, e ela foi dada a um amigo de Davi, essa parte eu não lembro muito bem, mas ela foi dada a outra pessoa, não foi dada a Davi. E a Mical, que era a segunda filha de Davi, a segunda filha de Saul queria dar ela a Davi para que ele mantivesse uma aliança, mantivesse uma proximidade com Davi, assim Davi não matasse ele. A loucura de Saul. Então Davi fala o seguinte, por que ele fala? Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Por que ele é pobre? Ele está falando que ele é pobre e desprezível. Porque naquela época, para você ser... Quando você ia pegar uma mulher para ser a sua esposa, você tinha que pagar um dote. E Davi fala que ele é pobre e desprezível. Por quê? Porque Saul, tudo que ele prometeu, ele não pagou nada a Davi. Bom, eu vou encerrar por aí. Então, o que eu falei aqui hoje está tudo na Bíblia, é a palavra de Deus e tem vários e vários ensinamentos aqui. Então, você que escutou, que está escutando, que você precisar, volta, pausa lá, igual eu falei o vídeo, procura a palavra de Deus aí na sua Bíblia, em todos os capítulos e versículos que eu falei, lê, tira as suas dúvidas, que está tudo aí, a Bíblia te mostra claramente o que é. E a gente, nesse momento de pandemia, nesse momento de desespero mundial, essa crise que está no mundo inteiro, eu vou te falar uma coisa. Essa crise não está dentro da minha casa. Essa crise não está no meu casamento. Essa crise não está na minha vida. Ela está em volta, mas aqui não. Porque aqui está Deus, aqui está Jesus. Então, quando Jesus está, pode até ter a crise, mas Ele vai passar ela junto comigo. Porque Deus fala, eu não vou te abandonar, mas vou estar junto com você em todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Então, eu prefiro ter que enfrentar a crise, se eu tiver que enfrentar ela, com Jesus do meu lado, com Deus do meu lado. Então eu gostaria que você pensasse muito, não quero saber a sua religião, não estou falando de religião, mas que você se arrependesse dos seus pecados, que você voltasse o seu coração para Deus, abrisse o seu coração para Jesus Cristo, e declarasse ao Senhor Jesus Cristo que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Declara isso em meio a outras pessoas, em público, porque Deus fala, Jesus fala. Aquele que... Esqueci a palavra. Aquele que me testificar de frente às outras pessoas, eu também testificarei dele de frente ao Pai. Aquele que me rejeitar também será rejeitado. E Deus fala que... Jesus fala que muitos virão a mim, né? Me chamarão Senhor, Senhor, e eu vos direi, afasta-se de mim que eu não te conheço. Então aquele que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei esse, eu ajudei aquele, eu fui bom. Foi, você fez tudo, foi. Você se rendeu a Jesus? Você reconheceu que Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Não? Pois é, Ele vai falar isso com você lá no final. E não é isso que a gente quer para ninguém, né?
E como eu falei no começo, cada alma que é salva, cada pecador que se arrepende, é uma festa no céu. Então use a sua vida para fazer uma festa lá no céu hoje. Reconheça o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Tá bom? Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar fazendo vídeos. Não sei o que eu vou falar. Eu vou orar muito a Deus ainda, pedir que o Espírito dele possa me ajudar, possa me clarear alguma ideia, possa me mandar essa mensagem para que eu possa ajudar. Vou pedir à minha esposa também que grave um vídeo, uma mensagem, o que for, para que possa ajudar todo mundo, cada pessoa que escutar essa mensagem. Tá bom? Então vamos lá. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa mensagem de hoje. Muito obrigado pela presença do seu Espírito Santo aqui comigo e com todas as pessoas que escutaram essa mensagem. Pai eterno, perdoa, por favor, os nossos pecados, esteja ao nosso lado nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos, Pai, a vencer o nosso gigante. Ajuda-nos, Pai, a superar tudo aquilo que nós não temos força para superar, meu Pai. Em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós rendemos glórias, aleluias, honras a Ti, meu Santo Deus. Em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é o que te peço e lhe agradeço. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe, glória e paz, graça e paz. Amém.